Boa noite, alunos, tudo bem? Como nós tínhamos comentado ontem, na nossa aula ao vivo, hoje nós vamos estar comentando sobre o hipertiroidismo. Então, na última aula nós vimos sobre o hipotiroidismo, tá? E agora vamos ver o hiper. Hipo, nós sabemos que é tudo aquilo que tem menos quantidade. Hiper, maior quantidade. Então, hipo, menos hormônios T3 e T4, e hiper, maior quantidade de T3 e T4 na corrente sanguínea, tá? Então, nós já aprendemos como é que é feito todo o processo de produção, tá? De secreção dos nossos hormônios. O hipertiroidismo, ele vai ter uma produção maior dos hormônios T3 e T4, que são o triiodotironina e a tiroxina, tá? Então, eles vão estar em uma quantidade muito maior do que deveria ser na nossa corrente sanguínea. E isso vai fazer com que o nosso metabolismo trabalhe num nível muito mais acelerado, causando, então, diversos tipos de sintomas, influenciando em todo o sistema do nosso organismo, principalmente o sistema nervoso, tá? Então, a tireoide, nós sabemos que ela é localizada aqui na garganta e em tamanho normal, ela deveria medir 5 centímetros. Mas no caso do hipertiroidismo, ele também pode ter o seu tamanho alterado. Então, ele não vai medir 5 centímetros. O médico vai apalpar essa região e vai já sentir, tá, a sua tireoide num tamanho, né, exuberante ali, no tamanho anormal, tá? Outro fato muito importante a gente relatar é que no normal do nosso organismo, o certo seria a produção de 80-20. Como assim 80-20? 80% do hormônio produzido é o T4, tá? Então, ele que vai ser produzido em 80%. O T3, ele vai ser produzido apenas em 20%. Mas por que essa diferença? Porque o T4, ele é um pouco mais fraco, tá? Então, as quantidades que o nosso organismo vai precisar, ele precisa ser produzido mais para que haja um equilíbrio entre os dois. Então, o T3, ele é uma dose mais forte, tá? Com o aumento, então, dessas doses anormais na minha corrente sanguínea, tá? Às vezes pode ter uma desproporção entre eles e uma quantidade elevada também ao mesmo tempo, ele vai ocasionar, então, um hipertiroidismo. E, com isso, ele vai acelerar todo o meu metabolismo, como nós já tínhamos falado. Então, vamos lá. O coração, tá? É um dos órgãos que são afetados pelo hipertiroidismo, porque se todo o meu metabolismo vai estar acelerado, então tudo vai estar funcionando muito mais rápido, é como se você ligasse um vídeo numa super velocidade e você consegue entender o que está acontecendo? Não, chega uma hora que você acaba ali perdendo alguns detalhes. E a mesma coisa no nosso organismo. Se ele está trabalhando muito rápido, ele vai acabar sofrendo muito mais, tá? Ele vai ter muitas perdas. E em um desses episódios, que pode estar ocasionando, né, no nosso coração, como ele vai estar muito mais agitado e trabalhando muito mais rápido, o indivíduo pode apresentar episódios de taquicardia, tá? Além de o nosso corpo ter uma sobrecarga hormonal, tá, muito maior, porque então, se o teu corpo está produzindo tudo mais rápido, então a quantidade hormonal vai ser muito maior, não só do T3 e do T4, mas todos os outros tipos hormonais, tá? Então, o que vai ocasionar? Vai estar tudo desregulado, tá? Então, não vai estar em quantidades normais no seu organismo. Então, a pessoa pode também desenvolver quadros de ansiedade, de insônia, não consegue dormir à noite de jeito nenhum, fica, né, tudo passando na cabeça, nervosismo, então ela fica muito mais, ela explode tudo mais rápido, então a pessoa fala lá, uma palavrinha, ela já se explode, já se dói, então faz aquela tempestade no copo d'água, né, então tudo vai estar relacionado, tá, ao hipertiroidismo, sem contar que também a pessoa pode desregular a digestão, né? Então, ela acaba tendo ali, né, problemas estomacais. Pode também ter intolerância ao calor, tá? Então, sem contar também, no outro fato aqui, essa doença aqui, exoftalmia, tá?
Não sei quantos aqui já viram pessoas que têm aqueles olhos bugalhados para frente. É isso aqui, tá? Lógico, nem todos os casos, mas nesse caso, sim, tá? O músculo atrás dos olhos, ele vai promover uma distensão, tá? Fazendo com que os olhos apareçam muito mais saltados para fora, tá? Então, isso é um das manifestações que pode ocasionar. Tem gente com hipertireoidismo que acaba não desencadeando, tá? É um fato comum, tá, da doença. Então, muitas pessoas podem ter. Com o metabolismo acelerado, então, quem sofre de disfunção tem o consumo de energia elevado. Então, o gasto energético da pessoa vai ser muito maior do que uma pessoa normal lá. Por exemplo, um homem normal vai ter um gasto ali de 2.500, 2.600 calorias por dia. Uma pessoa com hipertireoidismo vai ali superior a 3.000, 3.500, tá? Um exemplo. Ela vai ter um gasto energético muito maior, porque o organismo dela trabalha. Então, por isso que muitas pessoas comem e não tem... e não conseguem engordar. Então, por mais que elas comam, queiram engordar, porque uma das características dessa pessoa, ela é ser muito magra, tá? Então, você vai olhar ali os braços dela, ali, pele e osso, tá? Por quê? O que acontece? O organismo começa, às vezes a pessoa não consegue suprir com alimentação todo o gasto energético dela, tá? Isso em casos mais severos, que daí a pessoa tem um gasto energético exuberante e por mais que ela se mate de comer, ela não consegue equilibrar. Então, o que vai acontecer? O organismo da pessoa vai começar a fazer o gasto, tá, da gordura que tem em estoque, tá, em tecido adiposo. Então, essa pessoa, ela emagrece muito, tá? Ela fica muito magra e muito rápido, tá? Então, é um gasto energético exuberante e a pessoa, para conseguir fazer o equilíbrio, ela tem que se alimentar muito, tá? Um dos gatilhos que pode desenvolver o hipertireoidismo é a doença de Graves, tá? Que é um distúrbio autoimune que o nosso organismo vai afetar diretamente a nossa tireoide, tá? Outro motivo pode ser a falta de iodo na dieta. Antigamente tinha-se muito mais casos de hipertireoidismo do que hoje. Ele foi feito então, né, obrigatoriamente no sal ser feito, né, o sal de cozinha ser adicionado então o iodo. Então, quando eles colocaram esse iodo no sal, obrigatoriamente, porque sal é uma das coisas que a maior parte da população come. Então, essa adição do iodo no sal de cozinha fez com que os casos de hipertireoidismo diminuíssem. Um dos sinais que a pessoa pode desencadear, tá? Lógico que não precisa ser todos, mas é os mais comuns e sim, pode desencadear todos. São os olhos saltados, taquicardia, perda de peso muito rápido, unhas frágeis e quebradiças, queda de cabelo, agitação, impaciência e depressão. Um fato muito importante também é que essa pessoa come demais, o metabolismo dela queima demais, ela às vezes não consegue fazer a absorção dos minerais do organismo dela. Então, por isso que as unhas, cabelo acabam tendo influência, porque a pessoa, né, acaba consumindo isso muito rápido. Fatores de risco, né? Então, doença de Graves, que nós já comentamos, pode desencadear nódulos na tireoide. Uso irregular dos medicamentos contra hipotireoidismo. Então, quando a pessoa tem um hipo e acaba tomando grandes quantidades do medicamento, né, sem ali o auxílio do médico. Então, a prevenção, né, para não se desenvolver o hipertireoidismo é na alimentação, fazendo uso do iodo, né, ingestão adequada. O uso necessário são de 150 mg por dia desse mineral. Nós encontramos ele, então, no nosso sal de cozinha, nos frutos do mar, peixes como cavala, salmão, pescado e o bacalhau. Ok? O diagnóstico do T3 e do T4 é feito analisando, então, a circulação desses hormônios na corrente sanguínea. Então, é feito, então,
a coleta do sangue em microscópio, então é analisar, feita então a análise da quantia do TSH, do T3 e do T4 na circulação. O TSH, ele vai aparecer abaixo do normal. No hipo, né, nós vimos que ele está elevado. E no hiper, ele vai aparecer abaixo do normal, tá? E o T3 e o T4 em quantidades acima do normal. Então, pessoal, essa foi nossa aula, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, nós vamos estar vendo, então, bem detalhadamente o TSH, o T3, o T4, como é feito os exames. Então, a gente vai destrinchar isso mais a fundo.